pessoal, aqui é a professora Cristina e hoje nós vamos conversar sobre o erro de tipo e erro de proibição. Muito bem. Antes de iniciar a análise dessa matéria, é muito bom que vocês tenham em mente que o erro de tipo e o erro de proibição não se confundem com o erro de direito. Nos termos da legislação brasileira, o desconhecimento da lei é sempre inexcusável. O legislador presume de forma absoluta, presunção juris et de jure, que todas as pessoas conhecem o direito. Aliás, a regra expressa prevista no artigo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil, que ninguém se exime de cumprir a lei alegando que a desconhece. É a introdução no ordenamento jurídico do brocado latino conhecido como error juris nocet, que significa que o erro de direito não produz efeitos. A única exceção prevista no ordenamento jurídico é a do artigo 8º da Lei das Contravenções Penais. Vamos analisar agora o erro de tipo. O erro de tipo pode ser essencial ou pode ser acidental. O erro de tipo essencial sempre ocorre sobre algum elemento do tipo, quer seja ele fático ou normativo. Por exemplo, alguém subtrair coisa alheia móvel pensando ser própria, ou seja, a pessoa se equivocou sobre um elemento integrante do tipo penal. Ela pensou que aquele objeto que ela pegou fosse dela. Então, nesse caso, ela não subtraiu coisa alheia móvel. Ela, na verdade, pegou coisa que pensou ser própria. Nesse caso, determina o legislador penal que haverá a exclusão do dolo. Agora vamos analisar um outro tipo de erro que pode ocorrer sobre os pressupostos fáticos do crime. É o que o legislador penal chama de discriminante putativa. O que seria a discriminante putativa? Seria a situação em que o agente comete o delito supondo uma situação de fato que, se existisse, tornaria a sua ação legítima. Agora vamos estudar os erros de tipo acidentais. Vamos lá. O erro de tipo acidental são irrelevantes para o ordenamento jurídico. Por exemplo, se A quis matar B, mas por engano matou C, o erro é totalmente acidental ou secundário, uma vez que a figura típica matar alguém, prevista no artigo 121 do Código Penal, permanece intacta, apesar do engano. O tipo é matar alguém, pouco importando se esse alguém é A ou B. O erro de tipo acidental pode incidir sobre o objeto. Por exemplo, uma pessoa furta uma lata de verniz pensando tratar-se de uma lata de tinta. Pode incidir sobre a pessoa. Por exemplo, determinada pessoa mata B pensando tratar-se de A, o que é totalmente irrelevante para o ordenamento jurídico. E nesse caso, a previsão expressa do artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, segundo o qual, neste caso, as condições ou qualidades da vítima serão consideradas. Ou seja,
não se consideram, nesse caso, no caso de erro sobre a pessoa, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Vamos estudar agora o erro sobre o nexo causal. Como eu já disse, é um erro acidental e não há exclusão do crime se o resultado desejado vier a ocorrer por uma outra causa diretamente relacionada com a ação desenvolvida pelo agente. Por exemplo, é o caso de quem lança alguém de uma ponte para matar de afogamento, mas, segundo o laudo necroscópico, essa pessoa vem morrer de fratura de crânio. Pouco importa. Se o resultado ocorrer em razão do desdobramento causal do ato praticado pela pessoa, ela responde um pouco pelo crime, pouco importando qual teria sido a causa da morte da pessoa. Bom, agora vamos estudar aqui dois outros tipos de erro. O erro na execução, conhecido como aberratio ictus, e o resultado diverso do pretendido, conhecido como aberratio delicti. O que vem a ser o erro sobre a execução ou aberratio ictus? É o erro que ocorre na execução material do crime. Por inabilidade ou acidente, o agente acaba atingindo pessoa diversa da que procurava atingir. Por exemplo, A atira em B, acertando, porém, C, que por ali passava. É o que chamamos de desvio de golpe. Aberratio ictus, ou erro na execução, pode ocorrer com unidade simples ou resultado único, como no exemplo dado, onde só uma vítima é atingida, ou pode ocorrer aberratio ictus, ou o erro na execução, com unidade complexa ou resultado duplo, quando duas vítimas são atingidas. Nesse caso, aplicar-se-á a regra do concurso formal de crimes, ou seja, aplicar-se-á a pena mais grave para os delitos praticados, ou a mesma pena se os crimes forem iguais, acrescidas de qualquer forma de 1/6 até a metade, aumentando a aplicação da pena conforme o número de vítimas atingidas. Agora vamos estudar a aberratio delicti. Na aberratio delicti, o erro leva à lesão de um bem ou interesse diverso daquele que o agente procurava atingir. Por exemplo, o sujeito quer quebrar a vitrine de uma loja e para isso joga uma pedra. Todavia, ele vem atingir o balconista da loja. O tratamento dado à espécie, nesse caso a aberratio criminis ou aberratio delicti, encontra-se prevista no artigo 74 do Código Penal, com a seguinte previsão: se por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 desse Código, que é a regra do concurso formal. Agora nós vamos estudar o erro de proibição. Diferente do erro de tipo, no erro de proibição,
o agente tem a perfeita noção da realidade. Ele apenas erra sob a permissão da norma. Ele não sabe que o que ele está praticando não é permitido, diferente do erro de tipo. O erro de tipo está sempre na cabeça do agente. Ele erra sobre as elementares do crime ou sobre a existência de uma situação de fato que, se existisse, tornaria a sua ação legítima. O erro de proibição, ele não tem consciência perfeita da ilicitude do fato ou da ilicitude da conduta. O erro de tipo, nos termos do artigo 20 do Código Penal, exclui sempre o dolo, mas permite a punição por crime culposo ser previsto em lei. O erro de proibição isenta o réu de pena, ele incide na culpabilidade, isenta o réu de pena, se o erro for inevitável. Se o erro for evitável, é causa de diminuição de pena. A pena poderá ser diminuída de 1/6 a 1/3. Quando o erro é evitável, quando o erro é inevitável, considera-se evitável o erro, segundo previsão do artigo 21, parágrafo único do Código Penal, se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Vamos dar um exemplo sobre um erro de tipo e um erro de proibição. Imaginemos que determinada pessoa ouça um barulho ou alguém entrando pela janela da sua casa e imagina ser um assaltante. Ele saca uma arma e atira. Na verdade, não era um assaltante. Era o próprio filho que estava fazendo uma brincadeira. Essa pessoa incidiu ou atirou, matou alguém por erro de tipo, porque ela imaginou situação que, se existisse, tornaria a sua ação legítima. Ela imaginou tratar-se de um assaltante e não de seu filho. Vamos dar agora um exemplo sobre o erro de proibição. Exemplo: uma determinada pessoa que acha que está praticando um ato de ilegítima defesa por incorreta apreciação da norma. Por exemplo, um idoso que venha matar um moleque com um tiro pelas costas porque o humilhou na frente da sua namorada. Nesse caso, não está configurada a legítima defesa nos termos contemplados pelo legislador penal. Mas essa pessoa idosa imaginou que, nessa hipótese, a norma penal o beneficiaria, ou que ele estaria agindo amparado pela norma penal. Enquanto no erro de tipo há exclusão do dolo, no erro de proibição há isenção da pena. O erro de proibição incide sobre a culpabilidade. Se o erro for inevitável, isentará o réu de pena. Se evitável, será hipótese de diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Muito bem, a nossa aula acaba por aqui. Espero que vocês tenham compreendido a matéria. Até amanhã.